Já reparou como algumas pessoas vivem mudando de emprego, mudando de círculo de amigos, tipo, pulando de uma comunidade para outra o tempo todo? Aham, e a justificativa é sempre a mesma, né? Exato, é sempre um discurso de que o ambiente era tóxico ou que as pessoas simplesmente não entendiam elas. Pois é. Mas e se a ciência e a teologia chegassem à conclusão de que, na verdade, essas pessoas não estão fugindo de um ambiente ruim? Nossa, isso é forte. Elas estariam fugindo de si mesmas. Exatamente. E é exatamente esse território meio desconfortável, mas fascinante, que a gente vai explorar na nossa análise profunda de hoje. Bem-vindos a mais um mergulho no nosso material. Eu tô super animada para essa conversa, porque as fontes de hoje são incrivelmente densas. Muito densas. A gente está com a pesquisa do pensador Sidney Neri Soares em mãos, e olha, o trabalho dele não fica preso numa caixinha só, sabe? Ele cruza muita coisa, né? Com certeza. Ele junta exegese teológica tradicional, normas acadêmicas rigorosas, psicanálise moderna e até sociologia. Tudo isso para tentar mapear os labirintos da mente humana. É uma premissa muito ambiciosa. Lendo os documentos, as fontes descrevem o Soares como um autodidata que transita por mundos que normalmente não se falam. Aham. Ele é comparado a gigantes. Ele faz perguntas que lembram Sócrates, investiga fundo, como Platão, e ainda tenta amarrar fé e razão no estilo de Tomás de Aquino. Caramba! E o legal é que ele não entrega respostas prontas para quem está ouvindo, né? Ele te obriga a ter pensamento crítico. Exato. Ele anda bem naquela linha fina entre o que é instituição religiosa e o que é experiência humana real. Então, a nossa missão hoje é justamente essa. A gente vai investigar como a nossa comunicação, ou a falta dela, acaba revelando as defesas mais obscuras do nosso ego. É por aí mesmo. O problema da comunicação quase nunca é vocabulário, sabe? É uma questão de postura do coração. Tá, e pra desconstruir isso, o autor leva a gente pra uma viagem no tempo, começando lá no mito da Torre de Babel. Isso, Gênesis 11. E o ponto de partida dele é que Babel nunca foi sobre arquitetura ou sobre como as pessoas falavam. Como assim? É que, se a gente olhar de perto, o texto mostra um cenário de unidade total. Todo mundo falava exatamente a mesma língua. A comunicação técnica era perfeita. Então o problema não era a falta de compreensão do idioma. Não, de jeito nenhum. A pesquisa do Soares aponta que o problema era o coração daquelas pessoas. Era um coração totalmente narcisista. Nossa, sim. O texto diz que eles queriam literalmente fazer um nome para si mesmos, né? Exato. Era um movimento puramente humano, tentando subir até o divino na marra. De baixo para cima, usando essa língua única para se exaltar e não para colaborar de um jeito saudável. Perfeito. É tipo uma equipe corporativa onde todo mundo tem o mesmo treinamento, fala os mesmos jargões da empresa, mas cada um ali dentro quer ser a grande estrela. Todo mundo quer ser o CEO. Essa analogia é excelente. E o que acontece numa equipe assim? Ela quebra, ninguém se suporta por muito tempo. Exatamente. Em Babel, essa unidade serviu só para o orgulho. Então a intervenção divina, aquela confusão das línguas, foi meio que a consequência natural da arrogância deles. O ego inflamado quebra a comunicação, porque ninguém tá ouvindo de verdade, né? Tá todo mundo só esperando a sua vez de falar. Tá, vamos desempacotar isso. A história avança séculos, chega no Novo Testamento, no famoso evento do Pentecostes lá no livro de Atos. Isso. E as fontes defendem que o Pentecostes é a cura exata para Babel. Mas espera aí, o imaginário popular pensa no Pentecostes como um caos sonoro, tipo, um monte de gente falando coisas que ninguém entende. Pois é, e as fontes batem muito forte nisso. Isso é um erro técnico de interpretação. O texto original em grego não fala de glossolalia. Glossolalia é aquela fala mística e estática que ninguém compreende, certo? Isso. O que aconteceu lá foi xenolalia. Foram dialetos humanos reais. Tinha egípcio, romano, parto, e todos ouviram a mensagem nas suas próprias línguas maternas. Caramba, então foi literalmente como um tradutor universal instantâneo, mas o foco era 100% na missão. O que é fascinante aqui é justamente essa inversão. A linguagem
no Pentecostes, serviu para unir o que Babel tinha separado. Porque ninguém estava tentando fazer um nome para si. Exato. E o coração do povo estava receptivo, estava quebrantado. A prioridade deles era que a mensagem fosse compreendida pelo outro. A experiência emocional de quem falava ficava em segundo plano. É uma dinâmica linda, a comunicação gerando entendimento de verdade. Mas a gente sabe que o ser humano não aguenta manter isso por muito tempo, né? E infelizmente não. O ego sempre acha um jeito de voltar para o controle. E é aí que a gente entra no próximo ponto de atrito da pesquisa. O que acontece quando o ego toma as rédeas de novo? Aí a gente aterrissa na cidade de Corinto. E o cenário que o apóstolo Paulo descreve nas cartas muda tudo. É onde a coisa desanda de novo. Totalmente. Em Corinto, os dons viraram um caos absoluto. Aqui sim, as fontes falam do uso desenfreado da glossolalia. Aquela linguagem que não dava para entender. Exato. E o pior, o foco dessa fala era a edificação pessoal. Era o indivíduo buscando uma experiência catártica só para ele, ignorando quem estava do lado. Nossa, é muito parecido com aquele cara na reunião de negócios que começa a soltar um monte de acrônimo em inglês super complexo, que ninguém na sala sabe o que significa. Perfeitamente. Ele não quer transferir conhecimento. Ele está usando as palavras como um pedestal. É o ego vestindo a roupa da espiritualidade no caso de Corinto. Exatamente isso. Mas olha, isso me gera uma dúvida muito sincera. Se o apóstolo Paulo via que estava rolando esse show de narcisismo, por que ele não proibiu tudo de uma vez? Porque proibir de cara ia gerar um efeito rebote, sabe? As pessoas iam se sentir censuradas na liberdade delas. Verdade. O ser humano odeia ser proibido. Então Paulo usou uma estratégia retórica genial. As fontes chamam isso de correção por contraste e redução. Ele construiu uma espécie de prisão teológica. Prisão teológica? Como assim? Uma prisão feita de regras? Isso mesmo. Ele não proibiu a prática, mas amarrou ela a regras de ordem tão absurdas que o ego não ia dar conta. Tipo o quê? Tipo, para alguém falar tinha que ter um intérprete, obrigatoriamente. Se não tivesse quem traduzisse para todo mundo entender, a ordem era ficar em silêncio. Uau! Então a regra de ouro era a edificação coletiva. Se não constrói a comunidade, não serve. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque Paulo obrigou o ego a servir ao próximo. E como o ego detesta servir, a prática abusiva simplesmente ia murchar sozinha. Brilhante! Porque se a atitude de Corinto tivesse acontecido lá no Pentecostes, não ia ter conversão de milhares de pessoas. Não ia mesmo. Ia ser só um espetáculo público incompreensível. A ponte da comunicação virou um palco. Essa frase resume tudo. A ponte virou um palco. E o Cidinho Nery Soares argumenta que essa atitude de Coríntio não morreu no primeiro século. Não mesmo. E isso nos leva à tese central dele para os dias de hoje. O tal do êxodo religioso. Exatamente. O êxodo religioso contemporâneo. Quando a gente ouve isso, dá a impressão de que são multidões abandonando a fé e indo viver uma vida secular. É isso? Não, não é. E é aí que o diagnóstico dele é muito afiado. O êxodo, nesse caso, é uma mobilidade cíclica. É a pessoa pulando de galho em galho, de comunidade em comunidade o tempo todo. Uma fluidez sem criar raiz em lugar nenhum. Isso. A pessoa chega num lugar novo com uma intensidade absurda. E ela usa os talentos naturais dela, tipo muito carisma, oratória boa, para ganhar visibilidade rápido. E o talento meio que simula um dom espiritual, né? As pessoas em volta acham que a pessoa é super madura. Exato, mas o talento não é sustentado pelo que a teologia chama de fruto. Ah, o fruto do espírito. Paciência, humildade, essas coisas que demoram para crescer. O talento abre portas rápido, mas o fruto é o que te mantém no lugar quando os atritos começam. E como a pessoa não tem esse fruto, ela não suporta a convivência a longo prazo. E qual é o gatilho para a fuga? O que faz a pessoa arrumar as malas e procurar outro lugar? É alguma pressão externa? Quase nunca é uma pressão externa real. O gatilho, na verdade, é quando a palavra é ensinada de forma verdadeira e acaba confrontando o eu dessa pessoa. Nossa, a verdade bate de frente com as falhas dela? Sim, e antes que as máscaras caiam, antes que os outros percebam que ela é superficial, o ego dela entra num modo de crise total. E aí ela foge.
pode ir pela porta dos fundos, dar uma desculpa genérica, tipo, eu não estava sendo bem alimentada aqui, e reinicia o ciclo em outro lugar. Então, o que isso tudo significa na prática? Tudo bem, no campo filosófico isso faz todo sentido, mas as fontes trazem alguma comprovação científica disso? Com certeza. Se a gente conectar isso ao quadro geral, o peso interdisciplinar da pesquisa é enorme. Ele não deixa isso só na teologia. O que ele traz da psicologia, por exemplo? Ele traz ninguém menos que Sigmund Freud. Freud mapeou os mecanismos de defesa do ego. Quando a gente sente uma dor psíquica profunda, tipo descobrir que não somos tão bons assim, o ego ativa a negação. E a fuga vira um anestésico. Exatamente. A fuga anestesia a dor do confronto. E ele também cita o Leon Festinger, com a teoria da dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva. É aquele conflito mental quando quem a gente acha que é não bate com quem a gente realmente é, certo? Perfeito. Quando o ambiente expõe o teu egoísmo ou a tua inveja, cria-se um abismo entre a tua autoimagem maravilhosa e a realidade. Isso dói muito. E o cérebro tem que resolver isso rápido. Mas como daria muito trabalho admitir o erro e mudar? A saída mais indolor é fugir e desqualificar o ambiente. A pessoa pensa, o problema não sou eu, o problema são essas pessoas tóxicas. É a mesma lógica daquele cara que muda de academia toda vez que o treinador manda ele aumentar o peso no aparelho. Ótima comparação. Ele não está fugindo da academia em si. Tanto que na semana que vem ele se matricula em outra. Ele está fugindo da dor do músculo rasgando. O êxodo religioso é só a fuga do crescimento moral e espiritual. Perfeito isso. Carl Jung também entra nessa equação. Ele dizia que aquilo que você resiste, persiste. Ao fugir, a pessoa não cura o problema. Ela só leva ele na mochila para a próxima parada. E como a sociologia enxerga isso? Porque a nossa sociedade parece que facilita muito esse comportamento, né? Demais. As fontes citam Zygmunt Bauman, aquele sociólogo da modernidade líquida. Antigamente, os compromissos eram sólidos. Tinha atrito, mas as pessoas ficavam e amadureciam. Hoje é tudo fluido, tudo virou produto de consumo, até os relacionamentos e a espiritualidade. Exato. Se a comunidade exige sacrifício, você cancela a assinatura e vai para a próxima. E a cultura ainda aplaude isso, chamando de busca por autenticidade. Nossa, é muito conveniente para o ego. E a teologia tradicional também já avisava sobre isso, né? As fontes falam de Calvino e Bonhoeffer. Sim. Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o maior ídolo moderno é o nosso próprio umbigo. E o Bonhoeffer falava da graça barata, aquela vontade de ter todos os benefícios de pertencer a um grupo, mas sem pagar o preço da transformação. Exatamente. O desejo de perdão sem a dor da disciplina. É impressionante como todas essas disciplinas diferentes, psicologia, sociologia, teologia, apontam para o mesmo mecanismo de defesa. Convergem para o mesmo ponto. Se a gente recapitular essa jornada inteira, lá no começo, em Babel, a gente viu a independência do homem destruindo a comunicação, depois veio aquele longo período interbíblico. Sim. Aqueles 400 anos de silêncio, onde a religião virou só um teatro vazio e seguro para o ego, porque não exigia mudança interna de ninguém. Aí pousamos em Corinto, onde a imaturidade pegou os dons espirituais e transformou tudo numa confusão focada no status pessoal. E finalmente chegamos no êxodo religioso de hoje. Essa fluidez sem raízes que a gente acabou de destrinchar. O grande resumo que o trabalho do Sidney Nery Soares mostra é que o problema nunca foi Deus parar de falar com a gente. Não, nunca foi. O problema sempre foi a gente usar a espiritualidade como um escudo impenetrável para não ter que encarar a nós mesmos, para não ter que obedecer e mudar. É por isso que a verdade nua e crua é tão vital. A comunicação verdadeira, igual no Pentecostes, não quer impressionar ninguém. Ela quer gerar transformação que dure. Ela expõe as nossas fraturas. Exato. E quando você é exposto, o ouvinte tem que tomar uma decisão. Ou o seu ego morre para você crescer, ou você muda de endereço mais uma vez para não ter que olhar no espelho. Isso levanta uma questão importante, sabe? Porque a gente falou muito sobre o aspecto religioso, mas isso vaza para todas as áreas da vida, para quem está ouvindo a gente. Totalmente. Pensa no mundo corporativo ou em como a gente descarta amizades hoje em dia.
Se os nossos mecanismos de defesa fazem a gente pular de emprego assim que recebemos um feedback negativo, ou descartar um relacionamento no primeiro sinal de atrito, a gente precisa ser muito honesto. A gente precisa se perguntar o que realmente estamos fazendo. Será que essa nossa busca frenética por novas experiências, por um ambiente que não seja tóxico, não é, no fundo, a fuga mais sofisticada que o nosso próprio ego já inventou? É a ilusão perfeita para nunca termos que encarar os nossos próprios defeitos. Fica aí o convite à reflexão. Um pensamento bem incômodo, mas necessário, sobre de onde a gente está fugindo nas nossas próprias vidas. Agradeço a companhia de quem nos ouviu até aqui. Obrigado pela companhia, pessoal. Até o nosso próximo mergulho nas fontes.